Existe um efeito especial do cinema que muito provavelmente aparece em pelo menos um filme que você gosta. Ele tá nessa cena aqui, por exemplo, e também nessa aqui, e também nessa outra. Eu tô falando da técnica conhecida como matte painting. Durante décadas, essa era uma das principais maneiras de criar cenários grandiosos sem que eles existissem fisicamente. Sabe, do mesmo jeito que usam efeitos computadorizados para colocar coisas que não estão lá de verdade? Pois bem, antes da era digital, quem fazia esse trabalho eram as matte paintings. Mas hoje em dia ela é praticamente uma arte extinta, que caiu em desuso. Então, eu acho mais do que justo fazer uma homenagem às matte paintings e celebrar a forma como elas revolucionaram a arte dos filmes. Tá, mas como funcionavam as matte paintings? A ideia era criar uma ilusão de ótica usando um painel de vidro. Você posicionava esse vidro na frente da câmera e chamava um artista para pintar qualquer coisa que você quisesse acrescentar na cena. Aí, quando a arte estivesse pronta, você alinhava a pintura com o restante do enquadramento, usando a transparência do painel para inserir a arte no restante da cena. E com o passar do tempo foram surgindo pequenas variações dessa ideia. Uma delas, por exemplo, mudava a ordem das coisas. Em vez de fazer a pintura durante a filmagem, alguns diretores passaram primeiro a filmar e depois, na pós-produção, pedir para que pintassem de acordo com o que foi filmado. Então a gravação original era projetada numa tela atrás do vidro, e aí eles filmavam a pintura e a tela atrás, criando uma nova filmagem que misturava ambas imagens. Mas independentemente das pinturas serem feitas durante ou depois das filmagens, o propósito era sempre o mesmo: criar cenários que não seriam possíveis de serem construídos de verdade porque seria caro ou difícil demais. Sem contar que, dependendo da cena, as matte paintings podiam ir além da cenografia e mostrar personagens estáticos também. O que significa que a técnica ajudava a diminuir o custo da produção ao reduzir o número de sets a serem construídos, de figurantes a serem contratados e de figurinos a serem confeccionados. Legal, mas de onde veio essa técnica? Quão antigo é o uso das matte paintings? Olha, é bem antigo. A pessoa comumente creditada como o inventor da técnica é o artista Norman Donn. Em 1907, ele lançou um filme chamado Missions of California, no qual ele mostrava edifícios antigos. Só que alguns desses prédios estavam tão decrépitos que ele decidiu usar um painel de vidro para pintar retoques e criar a ilusão de que as construções estavam num estado melhor. E assim teriam nascido as matte paintings. E não é exagero algum dizer que as matte paintings acabaram revolucionando o cinema. Afinal, elas se provaram como um dos mais eficientes efeitos especiais, o que abriu portas para cineastas criarem cenas com mais liberdade. Até porque dava para usar as matte paintings para diferentes propósitos. Muitas vezes, cineastas queriam mostrar cenários realistas, mas que não existiam de verdade. Basta olhar para os diversos filmes sobre o Drácula. Um componente crucial dessas histórias é o castelo do vampiro. E na falta de ter um bom castelo de verdade, era mais fácil você pintar um na cena. Já no clássico King Kong, diversas matte paintings foram criadas para dar vida à Ilha da Caveira, uma locação totalmente fictícia, mas que ainda parecia como uma ilha que poderia existir na vida real. E tem também uma das minhas matte paintings favoritas. Quando chegamos no final de Os Caçadores da Arca Perdida e vemos um enorme galpão onde o governo guarda milhares de segredos. A locação era real, mas essa infinidade de caixas que aparece na tela, tudo pintado. E o resultado é fantástico. Eu lembro que durante muito tempo eu realmente acreditava que eles tinham empilhado milhares de caixas de verdade. Já outros cineastas usaram matte paintings para recriar épocas passadas de forma muito convincente. Quer trazer de volta o Império Romano? Sem problemas, dá para fazer isso de forma séria, como em Ben-Hur, ou de forma cômica, como em A Vida de Brian, do Monty Python. Quer mostrar o Oriente Médio da Antiguidade? Também dá, basta ver O Ladrão de Bagdá ou A Nova Viagem de Sinbad. Também dava para refazer as mansões antigas do sul dos Estados Unidos, como vimos em E o Vento Levou. Sem contar o grande clássico Mary Poppins, no qual o artista Peter Allen Shaw criou nada menos do que 102 matte paintings para recriar a Londres de antigamente, o que acabou lhe rendendo um Oscar de melhores efeitos especiais.
E outra aplicação genial das matte paintings era para criar cenas que seriam perigosas demais para filmar de verdade. Um dos primeiros gênios do cinema, o Charlie Chaplin, percebeu isso. E foi assim que ele criou essa cena impressionante de Tempos Modernos. Não tinha condições de tentar fazer isso de verdade, né? Então o Chaplin pediu para criarem uma matte painting para passar a ilusão de que ele estava passando por perigo pra valer. O resultado foi tão convincente que acabou entrando para a história. Outro dos meus exemplos favoritos é essa cena de Narciso Negro. Seria quase impossível e extremamente perigoso filmar esse ângulo num abismo desses. Foi por isso que os diretores Michael Powell e Emmerich Pressburger usaram uma das matte paintings mais impressionantes já feitas. O mesmo se aplica ao clássico Os Pássaros, de Alfred Hitchcock. Seria muito complicado filmar um plano aéreo de uma cidade com ruas pegando fogo. Então ele chamou o artista Albert Whitlock, um dos maiores nomes da história das matte paintings. E com a arte que o Whitlock inventou, o Hitchcock pôde criar essa ilusão de uma cidade em perigo. Inclusive, o mesmo Albert Whitlock depois ganharia um Oscar de melhores efeitos especiais graças às matte paintings que ele fez para nos mostrar um cenário perigosíssimo que não podia ser criado na vida real. A de uma Los Angeles devastada por um terremoto no filme Terremoto. E beleza, esses exemplos realistas são incríveis. Mas talvez as minhas matte paintings favoritas sejam aquelas que vão pro lado oposto, o da fantasia. Aquelas pinturas que criam cenários irreais com um nível de autenticidade enorme. É a Cidade Esmeralda lá no horizonte em O Mágico de Oz. São os ambientes de cair o queixo de Os Sapatinhos Vermelhos. Ou então o mundo encantado de A História Sem Fim. Também tem a ficção científica, que se beneficiou demais das matte paintings. Elas puderam dar vida a naves gigantescas, como em O Enigma de Outro Mundo, a cidades futuristas extremamente convincentes, como em Blade Runner, a cenários apocalípticos chocantes, como em O Planeta dos Macacos. Mas talvez nenhuma obra de fantasia e ficção científica tenha elevado o uso do matte painting a outro nível, tanto quanto fez Star Wars. Ao longo de toda a trilogia original, a equipe da Industrial Light and Magic criou cenários de tirar o fôlego. Os pântanos de Dagobah, onde vive o Mestre Yoda, a tecnologia avançada que se encontra na Cidade nas Nuvens, os interiores grandiosos de estações espaciais. Era um trabalho de imensa qualidade que catapultou a Industrial Light and Magic ao Olimpo da indústria de efeitos especiais. Deu pra ver então que durante uma enorme parte da existência do cinema, as matte paintings foram fundamentais para criar cenários que pareciam estar lá de verdade. Às vezes eram usos mais discretos, outras vezes eram usos que nos deixavam em um verdadeiro estado de contemplação, admirados por sentir que imagens tão inacreditáveis poderiam existir de alguma forma. Mas, como eu comentei no começo do vídeo, essa arte foi caindo em desuso. Principalmente quando o cinema de Hollywood entrou na era dos efeitos computadorizados. Claro, as duas tecnologias ainda chegaram a conviver. Basta olhar para Titanic, que usou muitos efeitos digitais, mas também usou uma matte painting nessa cena final. O navio lá ao fundo que resgata os sobreviventes do naufrágio é uma pintura. Só que com o passar do tempo, cada vez mais as grandes produções deram preferência a tecnologias como a da tela verde ou azul, que permitiam inserir qualquer tipo de cenário computadorizado no fundo, tornando assim o uso de matte paintings descartável. Não à toa, a franquia Star Wars, que tanto usou matte paintings na trilogia original, acabou deixando a técnica de lado na segunda trilogia, dando preferência a ambientes computadorizados. E hoje não são só as produções de fantasia que apostam nisso, porque o digital facilitou ainda mais a inserção de elementos computadorizados em cima de locações reais. Mas perceba como o uso desses efeitos computadorizados, por mais modernos que sejam, ainda seguem muitos dos princípios básicos que tinham sido estabelecidos pelas matte paintings. Nesse sentido, eles são os herdeiros daquelas pinturas tradicionais. Então é por isso que eu digo que fazer matte paintings é uma arte quase extinta. Quase extinta porque, por mais que as pinturas não sejam mais produzidas como antes, a ideia central delas continua viva, só que numa forma mais moderna. E sim, eu confesso que me dá uma pontadinha no coração pensar em como aquelas pinturas de antes não estão mais em voga.
porque eu genuinamente acho que muitas matte paintings antigas até hoje conseguem parecer tão impressionantes e convincentes quanto muitos efeitos digitais que vemos por aí hoje em dia. O que me faz pensar, será que se os filmes hoje usassem matte paintings, a gente sentiria um estranhamento? Ou será que ainda teriam pinturas tão bem feitas que a gente nem pensaria duas vezes se aquelas imagens são reais? Eu tenho a tendência a achar que seria mais provável essa segunda opção. Então agora você sabe que se você já se pegou de queixo caído com cenas grandiosas da história do cinema, é bem provável que algumas delas só existiram graças às matte paintings. Essas pinturas podem não estar mais em voga, mas é inegável que elas não só abriram caminho para técnicas mais modernas, como também criaram alguns dos momentos mais inesquecíveis dos filmes durante décadas e décadas. Galera, muito obrigado por terem conferido o episódio de hoje. E recadinhos importantes, se você ainda não sabe, eu tô com um podcast novo, o Cena Aberta, que é com o PH Santos e com a Mikan, sai toda terça e sexta, não deixem de escutar. E também, se vocês querem ajudar a gente a manter o Entre Planos vivo, vocês podem se tornando apoiadores do canal no Apoia-se. Até porque eu produzo conteúdos exclusivos como forma de agradecimento para os nossos apoiadores. Tem recomendação de filme toda semana, tem grupo fechado, tem live exclusiva e tem também o nosso Cineclube Entre Planos para a gente debater um filme por mês via videoconferência. Para conferir os detalhes da nossa campanha, é só clicar no link que está aqui embaixo na descrição. E se vocês quiserem me acompanhar nas redes sociais, é só me procurar usando os nomes que estão aparecendo aqui embaixo de mim. Mais uma vez, muito obrigado pela audiência, um abraço e até a próxima sessão.